Perceba que quando queremos uma coisa, nós achamos que queremos mais a coisa material. Digamos, a casa, o carro, enfim, seja o que for que você está querendo. A gente não percebe que antes do material queremos o que o sentimento, a sensação que isso traz pra gente. Digamos que a casa, a sensação de conforto, de segurança, né? O carro, a liberdade de poder se deslocar para onde você quer. Por exemplo, eu sempre tive vontade de abrir o canal no YouTube, né? E muito mais do que em ter o resultado de crescimento no YouTube, né? Seguidores, seja o que for, no fundo, era a sensação de eu estar fazendo aquilo que eu sentia que trazia para mim um alinhamento com quem eu sou. Um lugar de eu estar expressando o que eu acredito, né? De eu estar de alguma forma sentindo que eu estava alinhado com a minha essência. Então, no fundo, a gente muitas vezes já tem experiências, situações ao nosso redor que já traz a sensação. O nosso foco geralmente está na escassez. Então, digamos, ao invés de muitas vezes a gente pensar de que a gente já tem, por exemplo, o dinheiro, né? Muita questão de muitas pessoas, né? Então, geralmente o foco está na escassez, né? Eu não tenho dinheiro, está faltando dinheiro, não consigo pagar a conta, então sempre voltado para a escassez. Quando a gente começa a perceber que muito mais do que a questão do que o dinheiro em si, o dinheiro e a conta em si, é tudo que traz para você uma sensação de abundância. O que é que você tem? Isso aqui é ok. A conta não vai ter, não tem dinheiro para pagar, né? Tá faltando dinheiro, enfim, ok. Não, isso aqui está acontecendo. Mas o que é que você tem entendendo de que dinheiro, abundância não é só dinheiro? Então você tem a comida do dia a dia, você tem seu livre-arbítrio de poder escolher o que gera liberdade, né? Você tem o seu sono que você pode dormir. Então perceba que muitas vezes a gente fica focando nas coisas materiais, como tivesse sempre energia de falta, e não percebendo de que quanto mais a gente foca nisso, mais isso se materializa. Sendo que a falta é uma percepção. Se eu estou vibrando nessa frequência, se eu estou cada vez mais colocando minha energia nessa falta, no que eu não tenho, no que não chegou ainda, no que aconteceu, naturalmente a minha vibração ela fica baixa e naturalmente eu estou vibrando na escassez. Seja escassez emocional, de não ter um relacionamento, escassez material, de não ter um objeto, de não ter algo que você queira ter, certo? Se a gente começa a educar o nosso olhar, a perceber, ok, se eu quero uma casa e a casa me dá a sensação de conforto, o que é que eu tenho no meu dia a dia que me traz conforto? E começar a se conectar com essa experiência que lhe traz conforto. Ou qualquer experiência que você teve em algum momento da sua vida que te trouxe essa sensação. Se eu quero um carro e o carro não me dá a liberdade, a sensação de liberdade, o que eu tenho no meu dia a dia que me traz a sensação de liberdade, né? O poder escolher, o livre-arbítrio, enfim, seja o que for, que lhe traz a sensação de liberdade. Se eu tenho nesse momento que pagar uma conta e não tenho dinheiro, ok, o que é que eu tenho nesse momento na conta, né? Ou o que é que eu tenho nesse momento que me traz a sensação de abundante, por mais que nesse momento não seja dinheiro para pagar a conta. Ou qual foi a experiência que eu tive que eu estava realmente agora passando por uma situação e apareceu um dinheiro, apareceu uma oportunidade. Como é que eu me senti diante disso? A gente fica muito focado na questão da falta, da escassez. E a escassez, ela não é só uma escassez financeira, é tudo que você sente que falta, que você quer, você está em escassez. Então, se eu desejo algo é porque eu não tenho. E a gente não tem esse lugar da sabedoria de direcionar o olhar para aquilo que eu já tenho, diante da sensação que aquilo me traz. Entendeu? Porque é muito mais do que eu estou sentindo, que é muito mais, eu estou buscando muito mais uma sensação. Por exemplo, pagar uma conta é a sensação de tranquilidade, de paz. O que é que você tem nesse momento que te traz paz? O que você tem nesse momento que te traz tranquilidade? Ou o que você experienciou que te trouxe isso? Acredite, quanto mais você começar a educar seus olhos, a ver abundância, e abundância, mais uma vez, não é só dinheiro, é tudo que lhe traz sensação de plenitude, de bem-estar, né, de segurança, de conforto, né, de saúde, de estar vivendo bem, né? Tudo que você pode focar nesse olhar e perceber que existe abundância em lugares que você não está vendo, você vai começar a perceber sua energia mudar. Você vai começar a entender que você tem muita coisa para agradecer. E não é que você não vai querer pagar a conta, e não é que você não vai querer a sua casa, não é sobre isso. É que você vai entender que, primeiramente, você tem que mudar a sua energia,
Primeiramente, você tem que ver a abundância no lugar de escassez. Primeiro, você tem que perceber tudo que você já tem. Primeiro, você tem que entender de que quanto mais você foca na energia, na sensação, no sentimento do que você quer conquistar, mais isso se realiza para você. Enquanto você está focando na falta, na escassez, naquilo que eu não tenho, naquilo que não vai chegar, e colocando isso em um pedestal, diante de uma necessidade de você ter aquilo, para que você possa sentir satisfeito, realizado e abundante, fica muito desafiador, porque a tendência, a sua frequência está baixa, o seu olhar está exatamente olhando para um lugar diferente daquela sensação que você terá quando você terá. Quando você terá o objeto que você deseja, seja o que for. Então, você tem que o tempo inteiro se reeducar ao olhar diferente para a vida, né? E perceber que muitas vezes a tendência vai ser sempre diante da experiência que você teve, a sociedade que você veio, né? Tudo que você experienciou. O natural vai ser você sempre ir para um lugar de que está faltando alguma coisa, de que você não tem isso, de que isso não vai chegar, né? Que tem, de alguma forma, um atraso do universo. Então, sempre um lugar de escassez. Quanto mais você olhar para a situação e falar, ok, a situação é aqui, mas como é que eu posso trazer a sensação que eu tenho de ter isso aqui, né? O que é que você sentiria se você tivesse isso? É a sensação que muda as coisas, porque naturalmente quando você começa a sentir que você tem isso, ou se você não consegue fazer isso, trazer uma experiência para sua vida, uma lembrança, uma observação do que está ao seu redor que traz a sensação, você começa a internalizar um novo sentimento. E a sua percepção também começa a mudar. E aí, naturalmente, você começa a vibrar em uma frequência e você começa a perceber que existe um motivo para agradecer. Que a vida, ela te dá muito. E que você tem um maior instrumento, você. E que quando você começa a mudar essa percepção, você começa realmente a ver beleza onde você não estava vendo, possibilidade onde você não estava enxergando, certo? Caminhos onde de repente parecia que estava tudo fechado e travado. E essa sensação de plenitude, de harmonia, de alegria, de leveza, né, de liberdade, seja a sensação que você está buscando a partir de algo que você quer obter como objeto, com algo material, uma conquista, ela vai cada vez mais se tornando real na sua vida. É um sentimento que vai crescendo dentro de você. E aquilo que você estava querendo, ela começa a chegar, porque você já viveu a experiência de viver antes de ela se materializar. Porque você, muito mais do que o objeto ou a conquista que você queria a sensação do que ela ia trazer para você. E a sensação está no seu dia a dia e às vezes você não percebe. Porque nós temos a tendência, até falei no último vídeo isso, a focar no objeto, no material, na vida fora, certo? E não que está materializado. E muitas vezes esquecemos que aquilo só está acontecendo porque eu estou sentindo, porque eu estou vibrando naquela frequência. É por isso que se torna real. Então, mudar o foco, mudar a direção, olhar para as coisas com sensação diferente, certo? Perceber que sim, aquilo está ali, mas que também existem muitas coisas que já estão acontecendo e que aquilo, quando você muda a sua vibração, ao seu olhar diante daquilo e traz a sensação de estar vivendo aquilo, ou qualquer coisa que se relacione à sensação que você tem, né, que é o mesmo sentimento de quando você tem aquilo, a vida vai mostrando para você que tem muitos motivos para agradecer. E você vai mudando a sua frequência e naturalmente as coisas fora começam a acontecer muito mais alinhado, muito mais positivamente para você, certo? É isso que eu tenho, espero demais ter ajudado, gratidão, a gente se vê no próximo vídeo.